Olá, maçons, não maçons, simpatizantes e todos aqueles que gostam da temática maçonaria. Aqui é Rosaldo Bonet, sou editor do site Quatro Compasso e deste canal, e hoje eu queria falar com vocês sobre os Templários. Por que falar sobre os Templários? Seu canal é de maçonaria. Porque há uma confusão genérica e histórica, em relação à extinção dos Templários e a fundação e a composição da atual maçonaria. Então eu quero sanar essa dúvida com vocês, esclarecer alguns pontos que estão bem relatados no meu livro, As Cruzadas, os Templários e a Maçonaria, mas que muitas vezes a pessoa, por dificuldade ou por uma série de fatores, não pode adquirir o livro. Então eu vou falar hoje especificamente sobre os Templários. Será que eles criaram a maçonaria? Será que eles deram a estrutura da atual maçonaria? É isso que eu quero, nesse vídeo, conversar com vocês. Bom, para nós iniciarmos essa nossa conversa, nós precisamos de algumas ponderações primeiro. Os maçons, há registros históricos que eles tiveram, os maçons, quando eu falar maçons agora, eu vou falar de maçons operativos. Até 1600, mais ou menos, nós vamos tratar aqui de maçonaria operativa, ok? Só para a gente contextualizar e delimitar alguns fatos. Os maçons, como nós conhecemos, eles iniciaram-se lá nos tempos antigos, nos tempos de Jerusalém, nos tempos do Egito, na Suméria. Eram construtores, que foram se reunindo em companhias, mas espécies de guildas, não eram ainda chamadas de guildas, mas tinham o seu nome específico conforme a região, tinham a sua estrutura específica conforme também a região, o tempo e a época. Bom, o modelo moderno de maçonaria operativa que nós conhecemos iniciou-se em Roma, principalmente após a decadência do Império Romano, quando o rei dos Lombardos deu as primeiras cartas patentes e deu as primeiras autorizações e formas regulamentares para que os maçons operativos pudessem se reunir e realizar seus trabalhos. Com isso, a maçonaria operativa ela já era atuante na Europa desde 500 depois de Cristo, desde o final, um pouco depois do Império Romano. Apesar que no próprio Império Romano e na Grécia já haviam corporações de pedreiros, já haviam estruturas próprias de pedreiros, mas os maçons operativos, como reunidos em guildas, em corporações de ofícios, da Idade Média, quem deu esse passo inicial foi o rei dos Lombardos. Ali, onde que fica a Lombardia? Mais ou menos ali na região da Itália, meio próximo de Roma. Então não fugiu muito daquela estrutura romana que já tinha dado leis, já tinha dado algumas prerrogativas, direitos e deveres para quem era mestre maçom. Bom, com isso, nós vamos esquecer um pouco esses primeiros maçons e vamos iniciar no período das cruzadas. A primeira cruzada, que na minha opinião foi a mais importante, porque as outras cruzadas foram decorrência da primeira cruzada, é onde inicia-se a história dos Templários. Após o final da Primeira Cruzada, com a conquista e tomada de Jerusalém e da fundação de vários reinos latinos, naquela região do Oriente Médio, viu-se a necessidade da criação de um grupo de pessoas que protegessem os peregrinos durante as suas rotas, porque mesmo com a tomada dessa região pelos cruzados, pelos latinos, a região era muito perigosa, pois fazer a peregrinação para lá, você corria o risco de ser assaltado, você corria o risco de ser saqueado, morto, ser vingado por relação a questões bélicas entre muçulmanos e cristãos. Então, com isso, viu-se a necessidade de proteger esses peregrinos, porque para o europeu da Idade Média, a peregrinação era um ato de fé, era um ato de penitência. Ele ia para Jerusalém para expiar todos os seus pecados. Então, nessa religiosidade própria da Idade Média, era como hoje um muçulmano ir para Meca uma vez na vida. Era algo importantíssimo para ele poder ir para Jerusalém. Mesmo que ele for, e era o único momento da vida de um peregrino que ele podia se desvincular da terra, ele podia se desvincular do burgo, com uma autorização do seu senhor feudal, para
ir lá peregrinar. Em toda a Europa, a única prerrogativa que um cidadão podia ter era o direito de peregrinação. Não só para Jerusalém, como para Santiago de Compostela e para outros caminhos santos que haviam na época. Né? Com isso, gente, tá? Criou-se, no primeiro momento, criou-se a Ordem dos Hospitalários, que era uma ordem de beneficência, de hospitais, de hospedarias, para atender esses peregrinos lá na Terra Santa. Ora, duas pessoas foram importantes para a Ordem dos Templários, Hugo de Payens e o Conde de Champagne, também o nome dele era Hugo de Champagne. Esses dois, numa primeira expedição, com seus fidalgos, com seus parentes, né, eles localizaram alguma coisa muito importante lá na Terra Santa. Muitos dizem que foi o Santo Graal, muitos dizem que foi a Arca da Aliança. Há uma série de lendas, de factoides que envolvem essa mística templária. Mas o importante é que eles localizaram alguns textos muito importantes. E eles foram, na época, na realidade, duas ou três vezes para a Europa, para ida e volta entre a Europa e Jerusalém, com esses textos. Tá? Eles, na realidade, o que eles levaram? Eles pegaram esses textos e levaram para traduzir pelos monges cistercienses, da ordem de Cister. Tá? Esses monges traduziram, tá? Deve ser algo muito importante, porque logo eles voltaram, tá? E após a tradução desses pergaminhos, desses papéis, eles se estabeleceram justamente onde que era o Templo de Salomão, nas estrebarias. Na realidade, eles ficaram nas estrebarias de Salomão. Mas o objetivo deles, se a gente for analisar, era proteger os peregrinos. Mas eles levaram alguns anos até possuírem uma estrutura encorpada de proteção de peregrinos. E, na realidade, o intuito deles nunca foi proteger os peregrinos e também nunca foi guerrear. Tá? Eles até, em termos bélicos, eles foram soldados razoáveis, não foram uma tropa de elite e também não foram uma tropa bagunçada como eram as tropas de muitos nobres que se rebelavam, que criavam tumulto por onde passavam, né? Então, essas são algumas ponderações que estão muito bem explicadas no meu livro, né? E é interessante, eu até aconselho para quem quiser ler o livro, adquirir, e é uma excelente leitura, porque ela vai situar vocês em vários desses momentos históricos, né? O que eu estou fazendo aqui é só um pequeno apanhado, de forma bem resumida, de forma bem prática, para que vocês possam entender essa relação dos templários com a maçonaria. Bom, a ordem do templo, então, ela iniciou-se lá com o pontapé inicial, o startup dela, foi em 1118, mais ou menos. Tá? Um pouco antes, um pouco depois. Há na Idade Média um grande problema de datas. Não há uma certeza específica de certas datas, tanto em termos de nascimento como em termos de fatos. Tá? Muito se perdeu, muito foi extrapolado, então não dá para se basear muito em datas. Mas o fato é que eles, ao longo dessa criação, após essa criação, eles começaram a criar corpos, a criar corpo, a criar estrutura, a criar uma estrutura que levou eles a serem e a criarem um mito dos templários como eles são até hoje, né? Como um mito de uma estrutura muito rica para a época, muito poderosa economicamente, politicamente e militarmente. Eles chegaram a ter 20 mil soldados no auge, entre 20 mil e 30 mil soldados. Eles chegaram a ter 1000 comanderias, ter todo o sistema bancário nas mãos. Tá? Eles criaram o protótipo do sistema bancário atual, né? Foi via templário, porque até então a economia europeia era uma economia rural, uma economia muito à base de permuta, à base de troca, de escambo, né? Então, e com eles não, com eles começaram a desenvolver moedas, começou um padrão monetário, o cheque, um protótipo do cheque também foi criado através dos templários. Então, eles criaram toda uma estrutura, tá,
que se quem acompanhar a história deles vai perceber que deu a eles o poder financeiro, econômico e militar. Porém, a ganância e a perda do objetivo final dos Templários, que com a tomada de Jerusalém, isso já lá em 1299, 1300, o que aconteceu? Eles foram expulsos da Terra Santa e de todos os seus locais sagrados. Aliás, como todos os cruzados, como todos os nobres. Tentaram ainda resistir, tentaram ainda fazer alianças com os mongóis, né? Mas não logrou êxito essas alianças. E, como última cartada, tentaram se estabelecer em Chipre. Tiraram o rei de Chipre se reorganizou e depois tomou novamente Chipre dos Templários, expulsando eles definitivamente da região. Com isso, eles voltaram para a Europa. Ora, militarmente, eles já não tinham mais aquela aura militar. Eles tiveram batalhas muito importantes, mas também tiveram derrotas muito significantes, né, ao longo das cruzadas. Ora, com essa saída da Terra Santa, eles meio que começaram a entrar numa decadência institucional. Por quê? Porque vários reis que bancaram as cruzadas estavam extremamente endividados. E os templários eram os senhores do dinheiro naquela época. Eram como se fossem os grandes banqueiros. E isso começou a suscitar a ganância, principalmente de um rei chamado Filipe IV o Belo, um rei francês muito ganancioso e que volta e meia estava envolvido em problemas financeiros, em problemas de dívidas, em problemas decorrentes desse desequilíbrio que ele sempre precisou para se manter no poder. Ora, ele armou todo um contexto de falsidade, né? Conseguiu condenar os templários, conseguiu expurgar o tesouro deles, tá? E eles, da noite para o dia, começaram a ser perseguidos. Muitos templários foram para a Suíça, muitos foram para vários locais da Europa, muitos entraram no anonimato, abandonaram o celibato, abandonaram a ordem, muitos foram para Portugal, onde tiveram o acolhimento do rei Alfonso, e dizem até que a frota naval foi para Portugal. Ninguém sabe na realidade para onde foi parar a frota naval. No meu livro eu dou uma dica referente a para onde foi parar essa frota naval, mas não vou dar spoiler, ok? Então o que acontece? Com isso, os templários tiveram que meio que se dividir. Então, e alguns foram para a Escócia, foram estar em Blackburn, outros foram para Portugal, foram adotados por outras ordens, como os hospitalários, permitindo que muitos deles se juntassem aos próprios hospitalários e outras ordens que existiam na época, né? E, inclusive, muitos foram para a maçonaria operativa. Por quê? Porque assim como toda corporação e exército moderno, na época havia muitos templários que eram maçons operativos, porque no campo de batalha, nas investidas templárias, precisavam se construir castelos, pontes, fortalezas, igrejas que eram próprias dos templários. Então muitos templários acabaram adotando o ofício de mestres construtores, até pelo próprio conhecimento que eles trouxeram do Oriente, né? Então, com isso, ficou fácil de uma grande parcela dos templários se unirem aos maçons. Ah, mas então eles criaram a maçonaria especulativa. Não. Eles se tornaram... quem pôde se tornar maçom operativo. Por quê? Porque dentro das companhias e das guildas também haviam juramentos de proteção, de solidariedade. Era uma espécie de sindicatos. Então eles não deixariam que um mestre maçom templário fosse perseguido. Ele iria abandonar o hábito naquele momento, mas ele ia exercer a função que ele já exercia dentro da ordem templária, que era de mestre construtor. A mesma coisa como um templário que era carpinteiro, um templário que fazia cerveja, o padeiro. Todos foram exercer funções em guildas que iam acolher eles pela profissão que eles tinham, tá? E até por algum tipo de interesse próprio, porque ter na estrutura templários, tá, davam
uma chance, né, de fomentar novos negócios, de trazer novos conhecimentos, porque eles eram, cá entre nós, pessoas viajadas, pessoas que tiveram no Oriente, lutaram, tinham um certo conhecimento e eram monges guerreiros. Então, era interessante você ter em qualquer parte, em qualquer instituição da época, um templário ou vários templários. Mas eles não criaram a maçonaria moderna. A maçonaria moderna foi praticamente 300 anos depois que começou a se alicerçar, que começou a se hierarquizar de forma tal a que permitiu que em 1717 as lojas passassem de operativas para especulativas. Esses templários que adentraram na maçonaria nada mais eram do que maçons operativos que já exerciam um ofício sobre o monge templário. Então eles não eram soldados, esporadicamente, claro, eles tinham que batalhar para proteger a vida deles. Mas antes de mais nada, eles estavam lá para construir, para fazer os seus deveres profissionais, para ajudar os soldados, os templários que eram realmente soldados, nos campos de batalhas. Então eles precisavam de fortalezas, eles precisavam de castelos, de toda uma estrutura de construção. Então nada mais isso. Até porque os maçons são anteriores aos templários, se a gente for analisar os fatos históricos. Por isso que eu comecei o começo do vídeo falando lá dos maçons operativos que, através do reino lombardo, ganharam as suas primeiras prerrogativas, leis de direitos e obrigações em relação ao uso da profissão de mestre maçom. Ok? Então, com isso, a gente desmistifica essa história de que a maçonaria foi criada pelos templários e que os templários estão na maçonaria até hoje. Não. Eles simplesmente, uma parte somente deles, talvez uma parte até ínfima, pequena, sem relevância, entrou na maçonaria. Quem pôde foi tipo fuga para tudo que é lado. Porque imagina, você está sendo perseguido. Você é um templário. Você vai tentar o anonimato, vai tentar entrar numa outra ordem, vai tentar sair para quê? Para que você não caísse na Inquisição de Filipe IV o Belo e dos seus inquisidores. Você era torturado, você era preso, quando não acabava morto, né? Então muitos ficaram receosos dessas acusações, de ter a pecha de ser templário, e acabaram largando o hábito do templo para se inserir em outros espectros sociais da época. Então, com isso, a gente desmistifica essa história de que templário fundaram a maçonaria. Não, a maçonaria já existia, ela interagiu ao longo das cruzadas muito com os templários, tá? Mas ela interagiu no aspecto profissional, ela interagiu no aspecto profissional, de troca de conhecimento profissional e meramente operativo, nada mais do que isso. E com a finalização da Ordem do Templo, tá, os templários lá tiveram a sua finalização, né? E os maçons continuaram operativos até o início de 1600, quando os pergaminhos de Shaw começaram a dar uma nova estrutura para os maçons até então, aceitando já os maçons especulativos. Ok? Espero que tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido esclarecedor para vocês. E se vocês gostaram, se inscrevam no canal, dê like e acompanhem os próximos vídeos, que vocês vão aprender muito com o Esquadro e Compasso. Um tríplice fraternal abraço, saúde e força e união, de Rosaldo Bonet. Fui!